Imagina a cena. Um jovem num surto psiquiátrico severo, uma ambulância que, não pode agir sozinha, e um desfecho fatal com 3 tiros. E tiros disparados por quem, em tese, deveria estar ali para proteger. Nossa, é muito pesado. Demais. E é com esse cenário que a gente abre a nossa análise profunda de hoje. Nós vamos mergulhar na Câmara Municipal de Praia Grande para tentar entender o que acontece quando o sistema de saúde mental de uma cidade simplesmente entra em colapso. E a única resposta que sobra para o Estado acaba sendo, tragicamente, a segurança letal. Exatamente. A gente está dissecando aqui a transcrição em áudio da 12ª sessão ordinária que rolou no final de abril de 2026. E a nossa missão hoje é mapear aquela engrenagem invisível da cidade, sabe? Sim, entender como a máquina realmente funciona. Isso. Ver como essas crises enormes, tipo o estrangulamento da infraestrutura e aquelas ilusões tecnológicas que a gente adora, acabam desaguando direto no colo dos vereadores locais. E, olha, o material dessa sessão escancara uma colisão brutal, sabe? Aquela batida de frente entre a teoria política, que é linda no papel, e a realidade crua das ruas. Com certeza. Fica muito evidente para quem lê que o parlamento municipal deixou de ser só um lugar burocrático, tipo, para aprovar nome de rua ou de praça. Virou um pronto-socorro, né? Exato. Transformou-se na sala de emergência de um sistema urbano que está, assim, travando sob o próprio peso. E essa ideia de um sistema travando se encaixa perfeitamente em como a gente vivencia a cidade hoje em dia. Eu gosto de pensar que a política local é meio que os termos de serviço de um aplicativo. Como assim? Quase ninguém perde tempo lendo aquelas regras gigantes. A maioria só quer dar o aceito, usar a cidade e seguir com a vida, né? Sim, ninguém quer saber do código por trás. Pois é. Mas é exatamente aquele texto denso, chato, que dita como o jogo funciona quando o aplicativo dá erro e a nossa rotina vira um caos. E o que a gente vê nessa transcrição é basicamente a população batendo na porta do suporte técnico exigindo alguma solução. E o mais interessante é que a Câmara está tentando ensinar os próprios usuários a mexerem nesse código-fonte, né? Sim, logo cedo. Eles têm inserções educativas na sessão chamadas Alvorada Praia Grande, que explicam tudo, desde a diferença entre uma sessão solene, ordinária e extraordinária até o caminho de um projeto de lei. É o básico que muita gente não sabe. E aí tem o projeto Parlamento Jovem. O coordenador lá, o Luan, ele relata que mais de 100 jovens já atuaram como vereadores mirins. E olha, não é uma simulação de mentirinha, não. Não, eles pegam problemas reais, né? Exato. Problemas das ruas onde eles moram e transformam isso em matérias legislativas de verdade. Ele até comentou que isso melhora muito o comportamento e o oratório dos alunos. O que faz todo sentido. Essa iniciativa ataca uma fratura crônica da nossa democracia, que é essa alienação burocrática, sabe? Sim, a gente se sente muito distante de tudo. Exatamente, a frustração de morar numa rua cheia de buraco, ou tipo de não ter segurança no caminho da escola, isso já faz parte da psicologia desses adolescentes. O peso do abandono do Estado já está na rotina deles. Eles já vivem o problema. Pois é, então, o que o Parlamento Jovem faz não é, adicionar mais uma obrigação nas costas deles. É transformar essa frustração passiva no que a gente pode chamar de uma musculatura cívica. Mas, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Vai lá. Forçando um pouco o argumento, jogar essa responsabilidade de redigir requerimento oficial no colo de um adolescente não é meio que terceirizar a incompetência da máquina pública? Como assim terceirizar? É quase como se a prefeitura dissesse, olha, a gente não consegue consertar o seu bairro, então toma aqui um crachá e descobre você mesmo como protocolar a papelada no guichê certo. Não é um peso muito grande para quem ainda está no ensino médio? Olha, seria se o objetivo fosse usar esses jovens como mão de obra gratuita para o Estado. Mas eu vejo que o foco ali é outro. O foco é a desmistificação do poder. Entendi. O processo legislativo, com todas aquelas comissões, pareceres jurídicos, a sanção do prefeito, muitas vezes, parece uma caixa preta. É desenhado quase para vencer o cidadão pelo cansaço, sabe? Totalmente. A gente desiste no meio do caminho. Então, mas quando o jovem entende o percurso que transforma, uma dor do bairro dele em uma lei publicada no Diário Oficial, ele decifra esse mecanismo da cidade.
Aquela passividade raivosa vira uma ação objetiva. É a diferença entre ficar reclamando no escuro e saber exatamente qual interruptor você tem que apertar para acender a luz da rua, né? Perfeito, é exatamente isso. Aprender a ler essas engrenagens diminui aquele sentimento crônico de impotência que todo mundo tem. Só que tem um porém gigantesco aí. Essa teoria política de participação cidadã, por mais linda e bem estruturada que seja, ela não sobrevive intacta quando bate de frente com a violência das ruas, né? O tom muda completamente. Muda. E aí que a sessão despenca para aquela realidade sombria que a gente mencionou lá no comecinho. O vereador Gordinho do Povo trouxe para a tribuna o caso gravíssimo do bairro Caíras. Um momento super pesado da sessão. Muito. O filho de uma líder comunitária super conhecida, a dona Regina, ele entrou num surto psiquiátrico severo. E o protocolo municipal atual diz que a equipe do SAMU não entra numa cena de surto agudo sem a viatura policial do lado. Para garantir a segurança dos socorristas, em tese. Em tese. Só que o jovem em crise pegou uma faca. E o policial militar que estava lá para acompanhar o resgate disparou 3 vezes contra ele. Nossa, o que era para ser uma intervenção médica terminou numa tragédia letal. Exato. E olha, o cenário dentro dos hospitais não parece muito melhor, não. O mesmo vereador denunciou que lá no pronto-socorro central, os pacientes em surto psiquiátrico não têm uma ala separada de contenção. Eles ficam junto com todo mundo. Junto com todo mundo. Eles estão sendo misturados no mesmo saguão com pacientes comuns, pessoas fragilizadas por outras doenças físicas. Chegou ao absurdo de um paciente em surto simplesmente sair caminhando, fugindo pela porta do hospital. Meu Deus! E a equipe alegou que não tinha meios físicos nem legais para segurar a pessoa lá dentro. Essa fuga do hospital e os tiros na rua, para mim, eles compartilham exatamente a mesma raiz causal. Que seria? É o município improvisando respostas de segurança para o que, na sua essência, é uma pane gigantesca de saúde pública. Esse detalhe do pronto-socorro escancara a negligência. Fica muito óbvio, né? Fica. Porque a triagem espacial é o princípio básico de qualquer arquitetura hospitalar. Quando você mistura um paciente com apendicite e outro numa psicose aguda no mesmo espaço, o sistema cria uma panela de pressão que vai explodir. É inevitável. Uma bomba relógio. E aí a crise transborda para a rua. Exato. Quando o município falha em financiar uma rede especializada de acolhimento psiquiátrico, a crise médica cai no colo da segurança pública. E o policial na rua, ele foi treinado sobre a doutrina de neutralizar ameaças armadas. Ele não tem treinamento para acalmar uma mente em colapso. Ninguém ensina a desescalada psiquiátrica no treinamento padrão. E sabe o que é mais doido? A resposta legislativa para essa falência do sistema acaba sendo ainda mais improvisada. Sim, a proposta da vereadora. Isso. A vereadora Eduarda Campopiano sugeriu criar vouchers para a Guarda Civil Municipal, a GCM, treinar artes marciais. A ideia do projeto é ensinar técnicas de contenção física não letal para os agentes. E também para reduzir os afastamentos médicos dentro da própria corporação, né? Sim. Mas olha, quando eu leio isso, a impressão que dá é que o município está terceirizando a solução para academias de bairro porque simplesmente perdeu o controle da rua. É uma tentativa de tapar o buraco. Tipo, o guarda ganha super mal, tem um colete, e agora ele precisa virar faixa preta de jiu-jitsu porque a prefeitura não constrói um centro de atenção psicossocial decente. Essa dinâmica dos vouchers revela como a falta de orçamento força umas adaptações táticas extremas, sabe? Criar um subsídio externo assim é o executivo admitindo que não consegue estruturar um treinamento próprio. Passando o chapéu para resolver o problema. Diante desse vácuo todo de políticas de saúde mental, a vereadora basicamente reconheceu que o guarda municipal virou o último escudo da sociedade. O último e, às vezes, o único, né? Exato. O único escudo entre a crise e a comunidade. O voucher de artes marciais é, no fim das contas, a confissão de que os agentes estão indo para o combate totalmente desarmados das ferramentas psicológicas para preservar a vida. E essa tentativa de criar escudos de proteção no meio do caos, ela permeia praticamente toda a pauta seguinte. Tem um bloco inteiro de discussões focado na ideia de que a lei precisa forçar o tecido social a abraçar quem é invisível. É o que a gente pode chamar de empatia compulsória estabelecida por decreto. Empatia por decreto, adorei o termo. E é exatamente isso, uma enxurrada de leis para demarcar limite de convivência. O vereador Humberto Rosso propôs o semáforo do toque nas escolas. Para ensinar as crianças sobre os limites do próprio corpo, né? Isso.
Ensinar a identificar as áreas do corpo com as cores verde, amarela e vermelha, tentando frear abusos sexuais infantis logo na base. Uma medida super importante. Sem dúvida. Aí o vereador Paulo Monteiro avança com o selo amigo do autista, para o comércio local treinar os funcionários a acolher clientes neurodivergentes. E tem também a questão dos estádios. Certo? Sim. O vereador Cadu Barbosa quer incluir a disponibilização de abafadores de ruído em eventos, baseado numas experiências que já rolaram em estádios de futebol. E essas barreiras de proteção também se estendem para a violência doméstica, né? Tentando consertar aquelas falhas estruturais de acolhimento. Bem lembrado. A vereadora Janaína Balares destacou o programa Guardiã Maria da Penha na cidade. Ela disse que tem 162 mulheres assistidas. Um número bem expressivo. E a medida que ela propõe interfere direto na mecânica das escolas. Ela quer exigir prioridade absoluta e no mesmo turno para a matrícula dos filhos dessas vítimas. A lógica é perfeita. A mulher sob medida protetiva, muitas vezes, precisa fugir de casa do dia para a noite. Ela não consegue nem procurar emprego se cada filho estudar num canto ou num horário diferente. Fica impossível reconstruir a vida. E por fim, ainda nesse bloco de proteção, teve o vereador Emerson Camargo ameaçando processar a própria prefeitura por causa da lentidão absurda da burocracia. Aquela questão do cadastro da pessoa com deficiência. Isso. O cadastro está travado há mais de um ano. E os pacientes com fibromialgia não estão recebendo a CIP-Fibro, que é a carteirinha para garantir atendimento preferencial para quem vive com dores crônicas severas. Olha, cada um desses projetos ilustra muito bem a busca por transformar essas dores, que historicamente são silenciadas, em responsabilidade de todo mundo. Mas, olhando de forma bem pragmática para essa lista, um adesivo na porta da padaria para o autista, um semáforo desenhado na lousa da escola, uma carteirinha de plástico para quem tem dor, a gente não está só distribuindo band-aid institucional. Como assim, band-aid? Sabe, fica aquela impressão de que a Câmara aprova essas pequenas sinalizações visuais só para fingir que resolveu o problema, porque um selo não acaba com preconceito. E uma carteirinha não faz a dor da fibromialgia sumir. Mas eu diria que considerar essas medidas só como curativos superficiais é ignorar o impacto que elas têm a longo prazo. Você acha que tem um impacto real? Muito. Porque a legislação não serve só para multar ou prender alguém. Ela funciona como um balizador cultural super poderoso. Entendi. Quando a prefeitura oficializa um selo autista, ela cria um atrito direto lá no mercado. O gerente do restaurante ou do mercado, ele não vai treinar a equipe porque de repente ele atingiu um nirvana moral, sabe? Ele vai treinar porque a lei mandou. Exato. A conformidade legislativa e a pressão de quem está vendo obrigam esse cara a criar uma nova etiqueta de atendimento, tira o debate da invisibilidade. Então é uma mudança de comportamento empurrada goela abaixo pela burocracia. Precisamente. E a carteirinha da fibromialgia opera na mesmíssima lógica. Ela pega uma dor horrível que os exames normais muitas vezes nem mostram e dá fé pública para aquilo. Tira do paciente o fardo de ter que provar que está sofrendo, né? Nossa, imagina ter que provar todo dia, na fila do banco, no ônibus lotado, que o seu corpo está em agonia. O papel do Estado ali é usar o peso do carimbo oficial para forçar um ambiente ao redor a tratar essa pessoa com o mínimo de dignidade. Só que aí a gente entra num gargalo terrível. Exigir empatia e dignidade num ambiente que é fisicamente hostil é enxugar gelo. É uma tarefa hercúlea. Porque enquanto a Câmara tenta remendar a sociedade com selos e carteirinhas, a realidade material da cidade, o asfalto quebrado, o ônibus lotado, a barulheira, geram um atrito tão violento que esmaga qualquer civilidade. Sim, a parte da seção que foca na infraestrutura urbana é praticamente um atestado de colapso logístico e emocional também. Total. O vereador Márcio Lemão materializa essa fúria ao denunciar a Sabesp, obras paradas lá na Avenida Jairo de Camargo Martins há mais de 2 meses. Imagina o caos para quem mora ali. Ruas interditadas, crateras enormes abertas, poeira para todo lado. A rotina dos moradores vira um teste de sobrevivência diário. O espaço público vira um cenário de guerra, onde a falta de planejamento adoece a pessoa muito antes dela chegar no trabalho. E falando em chegar no trabalho, ele toca no epicentro desse caos. A linha 17 de ônibus que liga Samambaia ao Boqueirão. A superlotação chegou num nível de ruptura absurdo.
não é mais só um desconforto de ir em pé, né? Não, longe disso. Estão rolando relatos de idosos sofrendo quedas severas porque o motorista tem que frear bruscamente com um ônibus entupido de gente. E o agravante mais nojento, mulheres sendo vítimas diárias de importunação sexual. Nossa, isso é revoltante. Demais. A compressão do espaço dentro do ônibus é tanta que pulveriza qualquer barreira de proteção física que essas mulheres pudessem ter. A situação da linha 17 mostra bem como uma falha matemática, tipo falta de frota, vira rapidinho um risco moral e físico gigante. Vira um ambiente de perigo constante. A importunação sexual ali não é só criminalidade aleatória. É um subproduto arquitetônico de um sistema de transporte que trata ser humano igual gado, igual carga. A falta de espaço destrói a autonomia do corpo. Transforma a ida para o trabalho num filme de terror psicológico para essas mulheres. Exatamente. E para quem acha que a cidade dá um tempo e descansa de madrugada, o vereador Paulo Monteiro trouxe uns vídeos assustadores. Bairro Esmeralda, 2h30 da manhã. O que estava acontecendo? Grupos enormes de jovens fazendo rachas e dando grau de moto. Sabe aquelas manobras de empinar? Sem capacete e acompanhados por aqueles paredões de som altíssimos. Destruição total do direito de dormir e ter sossego. Acaba com a paz de qualquer um. E no meio desse inferno de trânsito e barulho, teve uma proposta do vereador Cadu Barbosa que pareceu até um respiro tímido para tentar facilitar a vida de quem precisa do Estado. Qual foi a proposta dele? Ele sugeriu uma lei garantindo estacionamento gratuito nos shopping centers, mas só para quem for lá acessar serviços públicos, tipo o poupa-tempo ou o posto de atendimento ao trabalhador. Olha a cartografia desse ecossistema urbano em curto-circuito. O espaço da cidade é disputado a tapa, minuto a minuto. Uma guerra invisível. De um lado, você tem essas empresas de serviço, tipo a Sabesp, que deixam crateras abertas e ignoram o ritmo da rua. Do outro, uma galera mais jovem que simplesmente sequestra o espaço público de madrugada para fazer baderno. E o cidadão comum, o trabalhador, é moído no meio dessa engrenagem. Fica exprimido. Bem sabei, a saúde mental daquela pessoa que a gente estava discutindo lá no início. Ela começa a ser corroída na insônia que as motos causam às 2 da manhã. Sim, já acorda exausta. Aí a agonia piora quando ela tem que desviar das crateras da Sabesp e só para conseguir sair da própria rua. E a dignidade é finalmente esmagada quando ela entra naquele ônibus da linha 17 às 6 da manhã. A própria infraestrutura age como uma máquina de gerar estresse. Impossibilita qualquer projeto de qualidade de vida. E sabota também a eficácia daquelas políticas de acolhimento que a Câmara tenta criar. Não adianta dar o selo autista se a rua em si é um inferno sensorial, né? E essa desconexão, essa dissonância entre a intenção do papel e o fracasso da realidade atinge um nível que parece piada de mau gosto quando a gente olha o último grande debate da sessão. A parte das escolas. É um abismo lógico na gestão dos recursos. Um contraste é surreal. De um lado, o vereador Cleiton Pueix propõe instalar sistemas de reconhecimento facial nas catracas das escolas municipais. Nossa, biometria para criança. Sim, uma superestrutura para ler o rosto de cada aluno e mandar um SMS em tempo real para o celular dos pais com o horário de entrada e saída. É um pacote tecnológico que exala futuro, né? Vende aquela sensação de segurança de primeiro mundo. Vende. Só que, minutos depois dessa vitrine de hipermodernidade, o vereador Martins lê uma denúncia que joga um balde de água fria em todo mundo. A denúncia envolvendo a apropriação dos fundos das APMs, né? As Associações de Pais e Mestres. É essa mesmo. E olha o absurdo. Diretores de escola estão sendo forçados a raspar o tacho da APM, e a APM é aquele dinheiro da vaquinha, recolhido entre os pais e os professores. Que geralmente vai para a biblioteca, para festa junina, essas coisas. Exato, atividades extracurriculares. E sabe para que estão drenando esse fundo? Para comprar rolo de papel higiênico, para comprar sabonete para os banheiros das crianças. Inacreditável. E pior, para pagar a empresa privada de dedetização porque tem infestação de rato dentro das escolas. E recarregar extintor de incêndio também. Meu Deus. Mas e os contratos da prefeitura para isso? Venceram.
A justificativa oficial é que os contratos de manutenção venceram e a prefeitura não conseguiu fazer as novas licitações a tempo. É como tentar aplicar um curativo de alta tecnologia, cheio de Bluetooth e inteligência artificial, num paciente que está com hemorragia interna e falência múltipla de órgãos. A analogia perfeita. O reconhecimento facial é aquele curativo brilhante que vira manchete de jornal e bomba no grupo do WhatsApp dos pais. Sim, dá voto. Dá muito voto, mas a infestação de rato e a falta de papel mostram que o sistema está em sepse generalizada. Tipo, como que a máquina permite que falte sabonete enquanto eles estão discutindo comprar biometria facial? O que explica esse paradoxo maluco é o mecanismo das licitações misturado com essa cegueira do progresso. Obsessão pelo marketing. Explica melhor essa cegueira. Olha, comprar um software de ponta, tipo reconhecimento facial, tem um apelo eleitoral gigantesco. Projeta aquela imagem de prefeito arrojado e inovador. E costuma vir de verbas carimbadas para inovação. Fica bonito na foto. Fica lindo. Por outro lado, a manutenção predial é invisível e tediosa. Quando o contrato da empresa de limpeza ou de papel higiênico vence, ele esbarra na teia infinita da lei de licitações. É aquela burocracia que a gente conhece bem. Isso. A empresa que perde o pregão entra na justiça, os prazos congelam e o município fica legalmente impedido de ir ali no mercado da esquina gastar dinheiro público para comprar sabonete para a escola. Dá pau no sistema e a criança fica sem papel. Exato. E aí a prefeitura exige por baixo dos panos que a escola desvie o dinheiro livre, sem burocracia das APMs, para evitar fechar as portas. Cara, pra quem já mandou R$ 20 na vaquinha da escola do filho achando que ia comprar livrinho infantil... E descobre que o dinheiro foi para pagar veneno de rato... É motivo de sobra para ficar revoltado. Corrompe a própria missão da escola. O diretor deixa de ser um líder pedagógico e vira um gerente de crise sanitária, né? Fica mendigando doação para a escola não ser interditada pela vigilância. É uma maquiagem tecnológica escondendo as rachaduras da fundação. E quando a gente afasta a lente e olha para tudo isso que foi debatido, a gente percebe que não é uma falta exclusiva de Praia Grande. Não, de jeito nenhum. É o Brasil inteiro ali. O que a gente dissecou hoje é o código genético em colapso de qualquer metrópole brasileira que está em expansão rápida. A gente vê vereadores com iniciativas genuínas para proteger quem está esquecido, o autista, a mulher agredida, o paciente com dor. Mas esbarrando na total incapacidade de entregar o básico do básico. Falta rede psiquiátrica para evitar um tiro fatal, falta ônibus maior para a mulher não ser assediada e falta sabão no banheiro da escola que quer avisar o pai por SMS que o filho chegou. O fio condutor dessa sessão toda é um retrato de um modelo de gestão que está sufocado. Está correndo desesperado para não ser atropelado pela própria velocidade com que a cidade cresce. E cresce muito. O vereador Paulo Monteiro soltou um dado no meio da sessão que dá a dimensão exata do problema. Praia Grande está ganhando de 15 a 20 mil novos habitantes a cada ano. É muita gente chegando o tempo todo. Muita. E essa explosão tensiona o limite de cada rua, cada vaga na escola e cada assento no ônibus da linha 17. E sabe, esse número explosivo empurra a gente para uma constatação que vai além dessa transcrição. É uma provocação final para quem está ouvindo a gente. Qual a provocação? Pensa comigo. Se a população da metrópole cresce de forma tão geométrica, puxada pela migração e pelo mercado imobiliário, mas a administração estatal anda a passos de formiga por causa de licitação e apagão de planejamento, será que o modelo tradicional de prefeitura consegue sobreviver? Como assim? O modelo em si? O modelo desenhado lá no século XX, onde todas as decisões de infraestrutura e dinheiro estão concentradas num prédio só, sob a caneta de uns 30 políticos locais. Será que esse formato ainda dá conta para o futuro? É uma excelente pergunta. Onde essa reflexão nos leva? A possibilidade de uma ruptura do sistema. Se centralizar tudo faz falta extintor na escola e sobrar tiro na rua, a insatisfação vai bater num ponto sem volta. O estresse crônico pode acabar forçando a sociedade a adotar uma administração radicalmente descentralizada dos bairros. Cada bairro cuidando do seu, você diz? Talvez abandonando esse aparelho estatal tradicional, a própria inércia burocrática dele. Uma espécie de sobrevivência comunitária na marra forçada pela falência da metrópole. Nossa, isso daria um debate gigante por si só. Com certeza daria. Que no final das contas, decifrar como esse nosso sistema operacional urbano funciona e principalmente por que ele trava,
não é só um hobby para quem gosta de política. Não, de forma alguma. É questão de sobrevivência. Como ficou provado ao longo da nossa análise de hoje, entender as engrenagens da cidade é uma exigência inegociável para a gente conseguir simplesmente sobreviver a ela.